A gente não pode falar que o Brasil vai quebrar. Verdade. Porque isso é uma palavra de maldição. Verdade. Isso mesmo. Se a gente falar, eu já ouvi pessoas falar que as palavras ficam no ar. Verdade. E a gente fala, o Brasil vai quebrar. O Brasil não pode quebrar. A gente tem que falar, o Brasil não vai quebrar. Amém. 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 Aí as pessoas falam assim, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não vai, porque se Deus escolheu essa nação, se essa nação já foi profetizada, que é do avivamento, vai ser o maior avivamento nessa nação, essa nação não vai quebrar, essa nação não vai virar uma Venezuela. Amém. Glória a Amém. Deus. Nós cremos. Aí as pessoas falam assim, mas o exército não está do lado da gente. E quem disse que é exército que vai salvar o Brasil? Verdade. Exército não salva o Brasil. Quem salva o Brasil é Jesus. Amém. Quem protege o Brasil, quem cobre o Brasil é Jesus. Amém. Eu até peguei um trecho de uma música que eu gosto que fala, o único nome que salva é Jesus. Amém. Então só Jesus pode salvar o Brasil. Verdade. Ninguém mais, não é exército, não é Bolsonaro, não é ninguém que salva o Brasil. É Jesus. O Senhor dos O Exércitos. Senhor dos Exércitos. Aleluia. E eu também, eu falei isso dos jovens, não confia em homens, confia em Deus. Se você confia no homem, você é errado. Verdade. Porque o homem não pode fazer nada, o homem é falho e pecador. Deus nos protege, Deus nos dá sabedoria, Deus nos guia. Então nós temos que confiar em Deus. Amém. Eu também anotei aqui, como dizem em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Deus renova suas forças. Verdade. Então a gente não precisa duvidar que ele, será que ele vai fazer? Será que ele tá vendo o que a gente está passando? Ele vê. É como diz na música, há momentos que Deus se cala. Deus pode estar aqui, mas ele está calado. Ele está vendo, ele está ouvindo. Verdade. E ele é o único que dá força pra gente, alegria no meio da tempestade. Amém. A gente é o único povo que você percebe que aconteceu tudo aquilo na eleição. E a gente é o único povo que continua feliz, continua batalhando, continua acreditando que Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus, é verdade. Deus vai conseguir fazer. Amém. A gente acreditou em homens. Primeiro foi no Bolsonaro, depois foi no exército. A gente não devia ter acreditado em homens. Deus via que a gente quando a gente ia lá para os quartéis, a gente não falava assim, SOS Deus, SOS Jesus, SOS Forças Espirituais. A gente falava SOS Forças Armadas. Forças Armadas fazem o quê? O homem, ele é falho, ele não sabe o que ele faz. Deus guia o homem. Se ele não está no caminho de Deus, ele não sabe o que ele faz. Verdade. Deus, ele vê tudo, ele via tudo. Eu acredito que ele pode salvar essa nação. Amém. Eu acredito que ele pode transformar essa nação. Eu acredito que ele pode acabar com tudo que está sendo feito lá naquele Planalto. Eu acredito. Eu acredito que o Brasil não vai quebrar. Amém. Eu acredito que daqui a 4 anos vai aparecer, nem que se não for o Bolsonaro, vai aparecer um candidato. É isso mesmo. Um Amém. candidato nas ordens de Deus, um candidato que Deus escolheu. Verdade. Um candidato que está no caminho de Deus, que não se vira para ver o que os homens pensam. Ele quer fazer o que Deus manda. Então, eu acredito que o Brasil pode ser uma nação ainda abençoada. Amém. Nós também. E aqui eu pesquisei, né, que quando eu fiz, a águia, ela não voa embaixo da tempestade, ela não voa no meio da tempestade, ela voa por cima da tempestade. Se Deus nos comparou a gente como águia, então a gente voa por cima da tempestade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já Amém. repararam? Tudo que está acontecendo no mundo, o que acontece? Os crentes estão batalhando, estão orando.
A gente está voando por cima da tempestade. Aleluia. Amém. Está acontecendo a tempestade e a gente não está embaixo da tempestade, a gente está em cima da tempestade. A tempestade não atinge. Igual o pastor Carlos falou sobre o corvo, a gente tem que tirar o corvo da cabeça. Porque o corvo, às vezes, é as pessoas do mundo lá fora que não entendem a gente. Pessoas, notícias que tiram a gente do foco. A gente não pode. Eu conheço uma pessoa que falou pra mim que via notícias como o Brasil vai estar daqui 4 anos. Se você ficar vendo isso, você vai enlouquecer. Daqui a pouco você está no hospício, internado, doido da cabeça. Você não pode ficar. Você não pode ficar vendo essas coisas. Verdade, é mesmo. Você Tem muita que gente que já confiar está. em Aleluia. Deus pode fazer as coisas. Só Deus pode. Aleluia. Amém. Amém. Não é Glória a homem, Deus. não é exército, não é ninguém, é Deus. Deus pode. Amém. Deus pode. E quando o pastor Carlos, teve um culto que o pastor Carlos falou, que quando a gente glorifica a Deus, o diabo, ele não aguenta, ele estremece, ele fica com raiva. E na mesma noite eu tive um sonho. E eu vi a gente aqui na igreja e eu vi um homem de longe. E o homem se contorcia todo. Ficava com ódio. E as pessoas glorificando, glória a Deus, aleluia. E aí ele ficava com tanto ódio que ele descia a escada. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que glorificar a Deus. Porque se a gente não glorifica a Deus, o que acontece? A gente tem que falar que Deus é santo, que Deus é bendito, que Deus é bom em todo o tempo, até na tempestade. Aleluia. Deus está com a gente. Aleluia. Pode se desesperar. Aleluia. Amém. Uma coisa que nem eu chorei muito quando estava acabando a contagem de votos. Chorei muito. Mas se a gente ficar baseado naquilo, a gente não consegue mais viver. A gente não consegue sair daquilo. Só aqui. É só aquilo. Já repararam que as pessoas ficam só... Quando você chega num lugar, aí a pessoa fala assim, você viu a notícia tal? Você viu o vídeo do Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Você viu o Bolsonaro? Você viu o que o Lula fez? Você viu quem fez tal coisa? E assim, onde você chega, você vê que as pessoas estão vidradas nesse assunto de política. É política 24 horas por dia. Todas as pessoas. Não, só as pessoas do mundo. Não, os crentes também. Os crentes, as pessoas do mundo, todo mundo fala de política. Todo mundo está viciado, é um vício. Assunto do momento, né, É o Júlia? assunto do momento, a notícia do momento. A notícia do momento. Se você ficar assim, o que o Lula vai fazer? O que o Lula vai fazer nesses 4 anos? Colocou o Haddad como ministro da Economia. E você tem que esperar em Deus, você não tem que ficar olhando o que o Lula está fazendo. Desculpa o termo que eu vou usar agora. Que Lula se exploda. Porque você tem que focar em Pode Deus. falar. Você tem que focar em Deus. Mas eu esperei tanto do Bolsonaro. Todo mundo esperou do Bolsonaro. Só que eu acho que agora o Bolsonaro não pode fazer mais nada. Que quem faz agora é Deus. Amém. Quem agora está na frente é Deus. É o que ele quer, né? É o que Deus quer. Bolsonaro É o que Deus é um homem espera. falho, é um homem pecador. Pai, Então, ele não tomou atitude, Nossa ele não esperança fez não nada. é Bolsonaro. Ele deve ter sido ameaçado de morte, deve ter sido um monte de conclusões para ele não fazer nada. Então, agora é com Deus. Aleluia. Não é com Verdade. Bolsonaro, não é com o exército, porque a gente já viu que o exército não é confiável. O exército são homens falhos no exército. São soldados falhos, pecadores que não... Alguns acreditam em Deus e outros não. Tem uns que não estão no caminho de Deus, que não estão vendo o que está acontecendo no mundo, que não estão vendo que há algo estranho no ar, que o Brasil está estranho, parece
até teve uma chuva esses tempos atrás, que o Brasil parecia que estava pesado. Que aí deu aquela chuva, aqueles trovões, limpando. Deus estava falando, não diz que a voz de Deus é o trovão? Como é? Então, Deus estava falando o que Ele queria. Deus está... Eu acredito que Deus, Ele não se conforma. Está triste. Que Ele está triste, Ele vê o povo dele batalhando e Ele está triste. Julinha, choveu em Brasília, como nunca choveu todos esses dias do acampamento. Não costuma chover em Brasília. Eu fui lá, conversei com as pessoas lá, todos esses dias que eles acamparam, todos os dias. Nunca choveu. Pois é. Eu orei, né, antes de vir, falei assim, Deus me guia, não sei o que. Eu falei, eu quase mudei a pregação, porque eu tomando banho e ouvindo. Desce da árvore, Zaqueu. Desce da árvore, Zaqueu. Aleluia. Isso não é um aviso? Isso não é um pensamento, é um aviso de Deus. Se Deus está falando, Ele está mandando você descer da árvore. Que você que está, eu não sei se eu vou orar agora. Eu não sei se eu quero, eu não sei o que eu quero pro Brasil. Deus está falando para você descer da árvore, para você ver o que está acontecendo. Não ficar só de espectador, né? Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Desce da árvore, Zaqueu. O que Jesus está realizando. Tem que ficar igual fala na música, desce da árvore, Zaqueu, pois convém morar em tua casa. Então, desce da árvore, Zaqueu. Presta atenção no que está acontecendo no mundo. Para de ver notícias que não vão te levar a nada. Verdade. Que só vão te deixar triste, que só vão te deixar de cama, que só vão te deixar pinel da cabeça. Então, deixa Deus guiar. Deixa Ele. Ele faz o que Ele quer. Entrega, né? Porque a gente fala assim, mas por que Deus fez isso? Por que Deus está mostrando essa aprovação pra gente? Porque se Deus está mostrando, Ele tem algo para mostrar pra gente. Se o Bolsonaro entrasse, se o Trump entrasse, não ia ter apocalipse. Eu acredito nisso. Obrigado, irmã. Obrigado, pastor Maria, pela...